Meu nome é Maria Gorete Queiroz. Eu nasci em Goiânia, especificamente no bairro de Campinas, no dia 26 de fevereiro de 1961. Então, eu acabei de completar 64 anos. 64 anos. Professora, quem mora em Campinas é diferente? É mais original em Goiânia? Nós reivindicamos esse título, né? Como é que é a alcunha? Campineiro? Campineiro. Campineiro. É campineiro, nós somos campineiros. Professora, podia falar um pouquinho da sua infância? Porque a gente tem a entrevista tem essa motivação, né, de fazer uma pequena revisão neste momento da sua carreira, né? E se a gente puder começar pelos seus pais, o nome de cada um e o que faziam. Tá. Então, eu sou a 7ª filha, né, do casal. Meu pai chamava Ismael Queiroz e a minha mãe Benedita Silva Queiroz. Meu pai, ele não tinha ao longo da vida dele, ele fez um monte de coisa, ele não tinha uma formação específica, ele não tinha terminado nem o primário, né, a escolaridade dele. Então, ele foi, ao longo da vida dele, várias profissões, né, leiteiro, alfaiate, comerciário, né? Quando eu me lembro do meu pai, ele tinha uma loja de produtos agrícolas ali no final da Anhanguera, né? Agora a Anhanguera já está muito para lá, né? Mas na época, né, que a gente chamava a Baixada ali do Dergo, né? Então a Anhanguera ia até ali, né? Então eu lembro especificamente dessa loja do meu pai, e era longe da minha casa. E a minha mãe, ela também não tinha uma profissão, né? A profissão dela era de cuidar da família, né? Ela nunca trabalhou fora de casa, ela era exclusivamente nossa mãe, para nossa felicidade, né? E ela tinha, para a época dela, ela tinha um grau de escolaridade maior, né? Ela tinha feito normal, né? Na época, né? Ela nasceu em 1922, então ela tinha uma escolaridade alta para a família, para a condição de mulher. E eu me lembro que eu achava a coisa mais interessante do mundo, que eu achava que a minha mãe era a pessoa mais inteligente que existia na face da terra, né? Porque ela ficava ali preparando o almoço, picando as verduras e tomava tabuada da gente, né? Os pontos de história, de geografia, ela sabia tudo, absolutamente tudo, e eu era encantada com isso, né, dela saber, você ter uma pessoa que sabia tanta coisa, que para mim estava ali, né, afluentes da margem esquerda do Amazônia, afluente da margem direita, ela sabia tudo, não errava nada, né, então para mim as datas históricas, né, então ela sempre foi essa pessoa de dar esse suporte familiar, né, mãe cuidava da gente, né, e tinha aquele papel que a mulher sempre teve, né, na centralidade da família, né, de ver o que era doença, o que eram os remédios que ela ministrava, qual era uma doença que precisava ir para o médico, né, então ela tinha todo esse controle. E os seus irmãos? Tu és de uma família de quantos irmãos? Nós somos 7, eu sou a caçula. Quais são os nomes deles? É o Osterno, que é o mesmo nome que o meu avô materno. Osterno. Osterno, Maria Márcia, Benes, que é a junção do meu nome do meu pai, da minha mãe com meu pai, que foi uma criação do meu avô, a Marli, o Geraldo, Luiz e eu, Maria Gorete. Por que o teu nome é Maria Gorete? Então, tem alguma história criativa? Né? Porque, assim, na época, a Santa Maria Gorete, ela estava num processo meio de canonização, né? Então, assim, era um nome, assim, comum, acho que uma década antes. Mas dizem as pessoas que meu irmão mais velho, né, ele tinha uma namorada que ele gostava muito dela, que ela era da Maria Gorete, então foi uma homenagem que ele fez. E foi muito bem aceita, porque era uma família católica, né? Então, ter nome de santo era
bom, né? Então, eu já tinha um irmão que tinha o nome de santo, que era São Geraldo, né? Então, então conciliou com essa perspectiva, né, da própria família, então foi muito bom. E a minha infância toda e adolescência, minhas tias me contavam a história da Santa Maria Gorete, que ela morreu para preservar a sua castidade, né? Foi uma mensagem subliminar que eu nunca aceitei muito bem. Tu és religiosa? Eu sou, assim, não frequento, né, a igreja, mas eu sou uma pessoa religiosa e que a religião tem uma centralidade muito grande na minha vida, né? Então, desde sempre que eu me conheço, é uma coisa que, né, que eu pratico, né? Foi é uma prática na minha vida. Não precisa estar na igreja para... Não preciso, né? Mas assim, participei de grupos, né, na minha adolescência, de jovens, né? E desde então eu sou muito adepta à teoria da libertação, para terror da minha família. Eles são católicos? São, e muito conservadores, né? Então, eu sou um pouco... né, um desvio ali na concepção de mundo da família. A teologia da libertação é dentro da igreja também. Sim, né? Muito tem. E assim, como eu acho que eu nasci na década de 60, então estava muito, muito aflorado essa questão, né, da gente discutir as liberdades, o papel, né, da mulher na sociedade. Então foi uma coisa que foi me marcando, né, dessa trajetória. Entender que a justiça é uma coisa é primordial no mundo, a solidariedade, o amor, a amizade. Então, foram valores, né, que eu fui crescendo com isso, né, e com esse olhar, né, do excluído, da exclusão. Acho que isso me marcou desde cedo. Tem uma pergunta que eu faço em todas as entrevistas, não sei se eu falei lá na nossa pré-entrevista sobre isso, porque às vezes eu guardo de surpresa. Que é um exercício para a memória e também para a gente entender esse dado. Quando eu pergunto, qual é a primeira imagem que tu tens de ti própria? Às vezes essa imagem é induzida por registros fotográficos, às vezes até por relatos que a mente cria, ou de fato a gente registra visualmente ou sensações de um momento. Esse momento, muitas vezes, nas entrevistas, eles estão localizados até 1, 2 anos, em outras mais adiante, com 7 anos, 10 anos. E alguns também relataram as lembranças mais remotas ali com 13, 14 anos. Se eu te faço essa pergunta, qual é o cenário que vem na tua cabeça? É uma menina, uma criança pequena, assim, muito branquinha, de cabelinho, assim, muito loirinha, e a sensação, assim, de estar sempre sozinha, sabe? Então, é uma coisa que é interessante, né? Que é essa coisa desse distanciamento que eu tenho, assim, com esses cenários, né? Então, assim, eu sempre me coloco num papel de observador. Então, eu lembro, assim, de observar a minha mãe fazendo as atividades dela, passando roupa, fazendo as coisas, observar meus irmãos, né? Então, eu acho que eu tinha muito essa característica, né, da observação. Então, eu sempre me vejo, assim, essa criança, né, observando. E, assim, também ao longo da minha vida, né, assim, uma coisa que eu gosto é sentar no lugar e observar as pessoas passando. Então, eu acho que é uma característica minha de sempre ser muito observadora e não de paisagem, mas de sentimentos, sabe? Eu acho que uma coisa, então eu tenho muito mais às vezes sensações, né, que eu fui acumulando na minha vida, que às vezes de imagem, né? Mas o sentimento sempre foi uma coisa muito presente para mim. Aproveitando esse gancho, o que se fazia na infância lá em Campinas? Qual é a rua que tu morava? Era perto de algum lugar de referência que ainda existe hoje ou não existe mais? Conta um pouquinho da tua infância, como eram as brincadeiras, um pouco do relacionamento familiar tu já está falando, né? Mas
Como é que era a tua sociabilidade? Então, a gente morava lá em Campinas, numa rua que chamava Pernambuco, porque todas, né, no início, elas tinham nome de estados, né? Então a gente morava na Pernambuco, na Avenida Pernambuco, e a família da minha mãe morava nessa rua. Então meus avós moravam, né, na Pernambuco com a Jaraguá, meu tio e uma tia moravam, né, casas contíguas. E nós morávamos no outro quarteirão, né? Então, mas era no mesmo local. Pois só um tio meu que depois casou, né, depois que ele foi morar, né, que a gente chamava lá na Macambira, que agora é o setor Pedro Ludovico, marista, né, que era assim, nossa, como que sai daqui para morar lá na Macambira? Então tinha todo esse discurso. Mas era a rua, né? Como se tivesse ido para os Estados Unidos. Nossa, sim, sabe, uma coisa, morar na Macambira, não sei. E a Macambira era a fazenda, né? O nome da fazenda do Pedro Ludovico, que ele loteou, então aquela era uma região. Por isso o nome Macambira. É uma Eu não sabia disso. E depois se transformou em Marista, né? E que é bem perto hoje do Bougainville, uma área extremamente nobre, né? E que se estendia até o setor Pedro Ludovico. Mas, enfim, então essa rua era a rua do 5º Distrito Policial, então era a Rua da Cadeia, né, que era a referência, e na Avenida Bahia, 2 quarteirões para trás, era uma rua de prostituição, né? Então as prostitutas ali, então assim, a gente foi criada de não passar em alguns espaços desses, né? Então a gente tinha que contornar. E do outro lado era a Praça Joaquim Lúcio, que era, né, uma referência, que tinha o Hospital Santa Rosa. Pois a gente, atravessando a 24 de outubro, tinha a Praça da Matriz, né? E ao lado da Praça da Matriz, o Colégio Santa Clara, que foi o colégio que eu fiz o ensino, né, o primário, a primeira fase do ensino fundamental. Então, eu transitava nesse universo, né, da rua principal 24 de outubro, e essas ruas paralelas. E na nossa rua também era a rua do Mercado Central, no mercado lá municipal, né? Então, era esse universo que a gente andava ali, passeava. Como é que era o trânsito? Os trânsitos da casa para a escola? Fazia com alguém? Quanto tempo levava? Como é que tu estava vestida? Então, que horas era? Eu fui para a escola muito mais cedo do que meus irmãos, porque eu não gostava de ficar em casa sozinha, né? E a gente em frente tinha uma pensão, a pensão do seu filho. E ali era um lugar que tinha que ter muito cuidado, né, com as crianças, porque a gente não podia ir lá também, porque era muito forasteiro, tinha toda aquela preocupação. E eu sempre, não é que eu era uma criança levada, tal, não, eu era curiosa, então eu gosto, né, eu ia para esses espaços. Então, quando meu irmão mais velho logo acima de mim, ele foi para a escola, eu fiquei muito sozinha dentro de casa, né? Então era eu e minha mãe no período da tarde, todo mundo saía, né? E eu não gostava daquilo, né? Era uma coisa que me entristecia. E a minha mãe me colocou na escola com 5 anos, né? Que naquela época não era a idade das crianças irem. Então, minhas irmãs me levavam para a escola e buscavam, né, minhas 2 irmãs mais velhas, porque como era uma família grande, né, então tinha esse negócio que os mais velhos iam cuidando, né, então era a função delas me levarem para a escola e me trazerem para casa. Mas quando eu comecei a estudar,
hoje eu sei, né, que eu tenho dislexia, então eu não consegui me alfabetizar. Então minha mãe me retirou da escola, eu fui para fazer uma aula particular. Segundo a minha mãe, foi assim, questões de mês, mas para mim foi uma eternidade, porque me marcou muito, eu não conseguia ler, né, sabe, não decodificar. Então foi uma coisa que me gerou sofrimento na escola. Mas aí eu voltei e continuei, né? Isso, eu superei essa questão da dislexia e continuei meu processo de escolarização com certa dificuldade, mas de boa. Quando que tu identificou? Tu era diferente ou a tua mãe tinha certa diferença? Não tinha muito essas coisas. Ela tem dificuldade para ler. Nas coisas não tinham os rótulos que tinham, né? Aí quando eu tenho um filho que tem dislexia, então aí eu fui estudar, fui entender, né, porque que a minha dislexia é mais leve, né, eu tenho troca de letras, eu tenho dificuldade algumas vezes, né, da escrita das palavras, que depois foi com o computador eu superei, né, totalmente superado. Né? Então isso foi uma coisa que eu fui superando, que eu superei ao longo do meu processo. Não impediu nada? Não. Às vezes alguma demora? Algumas dificuldades, às vezes, na hora, né, de escrita, mas assim, como eu sempre gostei muito de ler, e logo eu estabeleci essa rota de leitura, né, no meu cérebro, então eu fui superando, não tive muitas dificuldades, não, como eu vejo que meu filho tem. Então foi tranquilo. Era outro momento também. Né? Eu acho que é de exigências, né? Das cobranças, né? Então, assim, logo eu também fui perceber essa minha facilidade da escrita, essas coisas. Então, assim, foi um momento de muita alegria também na escola, quando eu ganhei um concurso de redação. Nossa, eu fiquei, assim, super alegre, né? Que idade que tinha? Eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos, né? Então, foi uma coisa, assim, muito, né? Foi dentro de uma disciplina? Foi um termo, né? Então, assim, acho que eu lembro que assim, era assim, se eu pudesse, o tema da... E eu fiz, né? As coisas que eu... Então, assim, uma coisa, acho que o meu lado pisciano, né? Eu estou sempre no mundo da lua. Então, sonhar, projetar, mas para mim é muito, muito prazeroso. Eu estou me enxergando em ti, inclusive hoje a gente veio de rosa, gente, pelo amor de Deus, aqui, sem combinar. Maria Gorete, vamos agora falar de como que depois de tu teres te alfabetizado, como é que tu te desenvolveu a chegar na conclusão do que hoje a gente chama de ensino médio, no segundo grau. Sim. Para a gente depois partir para a tua graduação, as tuas opções, para falar um pouco desse teu contexto, que já não é mais de infância, é da pré-adolescência, da adolescência, muitas mudanças comportamentais, como é natural, e a instrução, né, para chegar na UFG. Então, na escola que eu estudava, no Colégio Santa Clara, era uma escola feminina, né? Só tinha mulheres, era uma escola para meninas, né? E logo foi percebido pela família que não era uma escola, assim, o nível educacional não era bom, né? A gente não era bom. Então foi uma decisão, eu não sei porque eu não participei dessa decisão, mas decidiram que eu ia mudar de escola. E eu fui estudar no Colégio Dom Bosco, Ateneu Dom Bosco. Então, assim, foi uma mudança muito grande na minha vida. Por quê? Até então eu ia para a escola sozinha, né? Porque depois que eu aprendi a andar sozinha, né? Pelo bairro, eu ia embora sozinha. Então, o único obstáculo que a gente tinha lá era atravessar a Avenida 24 de Outubro. Então, era o único perigo. Então, eu já ia sozinha para a escola. Aí, de repente, eu precisava pegar um ônibus, né? Então, eu saía de casa, ali por volta do meio-dia e pouco, pegava o ônibus e ia para o Ateneu Dom Bosco, que é ali no setor oeste, né? No início da Rua 3, ali, no Bosque dos Buritis. E eu ia com o meu primo, Osternito, que é um outro primo que também tinha nome de
herdou o nome do meu avô, né? Então eu ia com ele. Então eu passava na casa dele, que era assim, no próximo quarteirão, e a gente pegava o ônibus na 24 de outubro e ia, né, para a escola. Então essa foi a primeira alteração. E eu passei a conviver com meninos, né, fora da família, né? Então foi uma outra coisa que para mim foi diferente. E eu tive muita dificuldade na escola, porque realmente os conteúdos eram muito diferentes, né? Mas eu tive um professor que me marcou muito, o professor Edivaldo, que dava matemática, ele fazia competição, menino contra menina, aquela coisa. Então, era uma aula viva, né, de matemática, e eu gostava muito. Então, por essa forma que ele tinha, eu desenvolvi, né, no pensamento matemático, apesar de sempre ter muita dificuldade com tabuada, né, porque eu não conseguia decorar. E eu fazia, derivava, né, a tabuada, então ia somando. Então, hoje eu entendo, assim, que é um processo também de você entender, né, mas isso era difícil. Então, assim, me perguntar até hoje algum número, né, uma multiplicação, eu tenho que parar, não é uma coisa que é automática. Mas, enfim, aí eu gostava muito de história, né, então logo também eu já consegui acompanhar a turma. Geografia, eu falo que eu sou uma pessoa que minha bússola veio estragada, sabe? Eu não tenho essa inteligência espacial para mim, tá? Então isso foi muito... isso é uma coisa, às vezes, difícil, né? Então tem também uma coisa que eu preciso me superar e pensar muito. Mas aí eu consegui, né, fazer a contento, às vezes no primeiro bimestre eu fiquei com notas baixas ali, né? Mas aí eu fui me recuperando, porque apesar da dificuldade eu sempre fui muito esforçada, né? E muito curiosa, e, né? Então, muito dedicada, né? Naquela questão assim, muito Caxias, então isso aí eu consegui superar facilmente e terminei o ensino, a segunda fase do ensino fundamental, né? Superei e fui depois para o ensino médio, né? Ensino médio eu fiz em 2 anos, não sei porquê, que era integrado. Então, essas matérias básicas ali de física, química, assim, eu vi muito rapidamente, né? Era uma coisa muito rápida, muito, assim, muito defasada. Eu acho que se eu não conseguisse ter passado no vestibular no primeiro momento, eu ia ter muita dificuldade, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu consegui fazer as disciplinas ali básicas, né? De química, bioquímica, né? Acho que não, alguma coisa tinha ficado ali dessa trajetória. Então foi nesse sentido, assim, né? E assim, essa passagem minha de sair de uma escola feminina para uma escola mista, né? Então foi uma coisa assim que também, do ponto de vista da sexualidade, da relação, assim, ela foi um momento assim muito efervescente, né? Mas foi muito bom também. Quando eu olho para trás, foi muito bom, né? Ter aprendido a conviver com os meninos, a lidar com esse outro universo que eu passei a compreender. E eu tinha que esperar, porque eu tinha que voltar com o meu primo também. Tá? Então, era ir de volta com o meu primo, que um cuidava do outro. Era parceria. Era parceria. Teve algum momento que um se atrasou? Pois é, aí como eu sempre fui muito elétrica, e ele muito lento, né? Aí por fim foi até que ele falou, não, eu não dou conta de esperar por ele. Que eu tinha que esperar, todo dia eu tinha que esperar. Que eu passava lá na casa dele, eu tinha que esperar ele vestir o uniforme, aquela coisa. Aí isso foi ficando, né? Aí até que eu convenci com a minha mãe que eu poderia ir e voltar sozinha, né? Aí eu fui fazendo outras coisas, né? Lá em Goiânia, eu fui fazendo outras coisas lá em Goiânia, né? Aí fui fazer aula de violão, aí eu ia fazer compra para minha avó, para minhas tias, né? Lá em Goiânia. Então eu fui criando autonomia. Como né? É que era o trânsito para Goiânia, de Campinas para Goiânia?
Mas era bem tranquilo nesse sentido, né? Não, a gente ia de ônibus. Era de ônibus, a gente entrava de ônibus, né? Assim, a minha família, depois muito tempo que foi ter carro, né? Acho que eu já estava adolescente, foi ter um carro, e era um carro para uma família de 9 pessoas. Então, todo mundo fazia de tudo de ônibus. Na sua infância, a sua família poderia ser considerada de que classe? Classe média baixa. Média baixa. Média baixa. E quando que tu desperta para a odontologia? Como é que apareceu a odontologia na tua vida? Então, eu tinha 16 anos e eu tinha que escolher, né, o curso superior que eu tinha que fazer. E eu tinha outros irmãos que tinham feito medicina, 4 irmãos que tinham feito, uns cursando, outros estavam fazendo medicina. Uma irmã que estava fazendo engenharia elétrica e outra que fez direito. Tanto a engenharia elétrica quanto o direito nunca estava dentro da minha perspectiva, né, de profissional. Era a medicina, né? E eu falei, não quero fazer medicina, não gosto, não quero dar plantão, não quero ficar essa vida, né, igual eu via meus irmãos falando, não quero, isso não quero. E eu tinha um namorado e estava apaixonadíssima, sabe, nesse namorado, Edilson. O único homem do mundo naquele momento. Nossa, e eu queria era viver com ele, não tinha que ficar preocupada com carreira, isso era coisa para mim assim, distante. E eu me lembro que a gente fazia inscrição, era tudo manual, né? Então você preenchia a ficha lá, tinha que marcar a X, e eu lá na fila, né? Falei, vou fazer odontologia, marquei odontologia. Mas eu tinha 2 grandes amigas de adolescência, a Margarete Ximenes e a Sandra Bahia, que a gente chama de Sandrinha, elas já tinham escolhido fazer odontologia, né? Eu falei, por que não, né? Vou continuar com elas, né? Minhas amigas eram tão boas que elas também faziam ensino médio comigo lá no Carlos Chagas, né? Então, o Carlos Chagas é onde que é hoje o Basileu ali, né? Era naquele prédio. E a Margarete morava ali na Alameda do Botafogo. Então, a gente saía de lá rindo loucamente pela rua, né, adolescente, e ia até lá na casa da Margarete, né, depois da aula, e almoçava lá, ficava. Então, assim, era ótimo demais a minha vida, né, daquela coisa da adolescência, super despreocupada. E tinha que escolher uma profissão para a minha vida, né. Aí foi assim que eu escolhi a odontologia, né, bem inconsequentemente. Foi de primeira? Fui. Aí eu passei de primeira, fiz o curso, tive algumas dificuldades, né, algumas disciplinas, assim, na época era anatomia, que era um horror, né, aquela coisa, né, a sensação de entrar a primeira vez na sala de anatomia é muito presente, né, a sensação do cadáver, o frio do cadáver, eu sinto, né, é muito presente. Então, né, aquela coisa, aquele universo me assustou muito, muito mesmo, né. Mas, né, superei, consegui passar também de anatomia de primeira. Acho que eu não fui reprovada em nenhuma disciplina durante o curso, né. Eu descobri que eu não tinha muita habilidade do fazer da odontologia, né. Então, assim, eu não era aquela aluna assim que o professor fala, nossa, que lindo trabalho, né? Então, era difícil para mim, né, era uma coisa que eu precisava superar. Mas eu me encantei com algumas áreas, né, foi, né, a área da saúde coletiva, né. Então aí eu fui monitora da professora Zélia, né, que ela tinha um trabalho da odontologia simplificada, que a gente ia atender nas escolas, eu fui monitora dela. Então, comecei a participar do movimento estudantil, que teve uma centralidade muito grande na minha vida, né.
Aí eu me aproximei do movimento que a gente chamava do ESSEL, que era os encontros dos estudantes de odontologia. Então foi quando eu comecei a minha militância, né, de pensar que essa odontologia ela não precisava ser tão elitizada, tão excludente, né, tão curativa, que a gente podia pensar em saúde ao invés de pensar na doença. Então foi aí que eu fui começando a pensar em outras possibilidades de exercer a odontologia, que às vezes não era aquela, né, que a gente tradicionalmente achava que era só da gente atuar dentro da boca, né? Aí que eu fui pensar em outras coisas para fazer na odontologia. Vamos falar dessa militância, de como que foi esse processo, mas antes eu queria que tu falasse sobre essa não opção por medicina. O que tu vivenciou que te levou a rejeitar e ter certa ojeriza naquele momento por medicina? Porque eu achava que era uma coisa assim muito pesada, sabe? De ver meus irmãos, às vezes assim, eles ficavam 2, 3 dias sem aparecer em casa, né? Dando plantão. Era uma vida assim muito assim, de estudos muito, né, muito pesados. Eu convivi muito com os colegas dos meus irmãos, né, particularmente os colegas da Márcia, da minha irmã mais velha. Então, assim, vendo, né, aquelas dificuldades que eles relatavam, né? Então, assim, às vezes eles chegavam ali de madrugada e ficavam e dormia, né, exaustivamente, exausto, né? Então, aquilo, eu falei assim, gente, eu acho que eu não quero isso, né, para a minha vida, né, de tanto sacrifício, né, de ter uma questão assim tão... Eu sempre imaginei que a medicina trazia muita exaustão para a pessoa, né? Então foi uma coisa assim nesse sentido. Mas ao mesmo tempo eu me encantava com os relatos, né? Deles, de ver as pessoas, né? Eu lembro de uma vez de eu chegar em casa, eles, acho que foi a turma da Márcia, minha irmã, eles estavam estudando anatomia com os ossos cheios de ossinho, assim, e eu ficava encabulada que eles olhavam os nomes dos ossos, os ossos da mão. Eu não sei como que eles levaram esses ossos lá para casa, mas tinha os ossos, né? E eles comiam, pegavam os ossos e comiam, sabe? Acho que era uma bolacha, uma coisa. E aquilo para mim foi um terror, sabe? E aí, né, eu, aquela coisa de observando, o que eu fui observar, né? A pessoa que, né, olhando, falei, gente, mas assim a gente, né? E a gente passa a ver o outro como objeto, que eu posso até conviver ali para comer, né? Então, assim, algumas coisas assim, foram me estranhando, né? Mas eu achava também assim, muito bonito a questão assim, do cuidado, né, que eles tinham. Eu lembro do meu irmão mais velho, o Asterno, assim, quando ele chegava, as poucas vezes que eu o via, que além de fazer o curso de medicina, ele trabalhava para ajudar em casa, né? Ele era professor em cursinho. Então, mas todas as vezes que ele chegava, aquele cuidado que ele tinha, né, de cuidar da mãe, do filho, né, de mim, né, ele me cuidava muito da gente, né, ia fazer um curativo, tinha uma coisa. Então, assim, isso também me encantava, né, essa capacidade deles do cuidado, né. Mas eu não achava que era assim, uma coisa que era para mim, não, sabe? Ser médico, ter essa dedicação, esse despreendimento, sabe? Não queria isso para mim, não. Melhor acompanhar as amigas. Muito melhor. Era mais alegre. Em que? Na odontologia. O que você faz ali? Né? Não que a experiência minha com dentista tenha sido boa também, né? Porque a gente era muito precária a odontologia, né? Nessa época, quando a gente ia
na infância, né? A gente ia no dentista, era de muito sofrimento também, né? A gente sofria muito a sensação da anestesia, a dor de dente, né? Então, é uma coisa que também não era boa, né? Acho que foi sem pensar mesmo, né? Aí depois teve uma época que eu pensei, falei, gente, que dinheiro passou a ser uma coisa importante para minha vida, né? Aí eu arrependi. Podia ter feito medicina. Ia estar bem melhor. O que tem uma bolachinha com um dedinho? Com um ossinho, um carpo, metacarpo. Foi se tornando menor. Então teve uma época que me pesou isso também. Falei, gente, eu podia ter feito uma outra trajetória, né? Como meu irmão mais velho falava. Mas você formou odontologia para ser funcionária pública? Porque eu sempre fui funcionária pública, né? Ele achava isso um absurdo. Isso foi uma opção que eu fiz também. Não pelo dinheiro, né? Mas pelo prazer. Militante. Maria Goretti era de fazer cartaz, foi através do estudo. Alguma consciência de classes aí surgiu antes da teologia da libertação? A teologia da libertação veio no contexto dos estudos, das experiências de esquerda, enfim? Sim, então assim, eu acho que o que me motivava, né, e depois eu fui encontrar um teórico que me deu sustentação, que foi Paulo Freire, né, de pensar assim que a gente tem um papel nessa sociedade e que a função nossa aqui é de ser solidário. A gente nunca é sozinho, né? Então foi uma coisa que começou lá nas pastorais e que isso foi aumentando, e depois quando a gente começa, né, fui tendo a oportunidade de pensar em outras, como que deveria ser essa sociedade que a gente vive, né? Através a leitura, né? Então, tudo isso foi me motivando. Eu falei da minha irmã Márcia e dos colegas delas, eles tinham uma militância muito forte, né? Eles todos, inclusive uma colega que foi presa, né? Tal. Então eu li Veias Abertas da América Latina, assim, que sem entender, né, a importância que esse livro tinha na minha adolescência, né, fui ler, né, então eu tive acesso a essa leitura, assim, bem cedo. Isso foi me abrindo, né, essa perspectiva de pensar onde que a gente estava e que é sociedade. E quando eu vou para a faculdade de odontologia, eu logo também começo a procurar essas pessoas que pensavam, né, de uma forma diferente, né, que a odontologia, ela tinha um propósito que era de benefício da própria população. Não pensava na odontologia como uma forma assim, individual de profissão e a exercer a meu benefício, né? Mas sim a benefício dessa sociedade. Aí eu fui ter contato com alguns professores, né, a professora Zélia, alguns professores, mas assim, os professores daqui, eles não eles não me motivaram para ter essa visão. Mas eu fui depois com o professor Volney Garrafa, Jorge Cordon, eu comecei a fazer essa discussão no movimento estudantil, né? Na faculdade também nós participamos do processo de reabertura do centro acadêmico, né, que tinha sido fechado. Que ano era isso? 80, a década de 80. E na universidade estava começando as greves, né? Foi a época da abertura, né? E eu me lembro de ir nas assembleias dos professores, né, de ver a professora Mindé, né,
assim, era uma aula para mim escutar, né? Eu achava assim encantador ver a capacidade, né, de fazer análise de conjuntura, né, professora Ana Lúcia, né? Então, assim, eu não perdi uma assembleia de professor, porque eu achava aquilo muito importante, porque era uma coisa de operacionalizar aquele pensamento que eu não tinha essa capacidade de ver, né, de teorizar. E participava também do movimento estudantil, mas não no DCE, mas no centro acadêmico. E foi uma época que a gente fez uma greve de estudantes também, né, aqui na universidade. Foi a primeira greve de estudantes que a gente, né, fizemos piquete na porta da faculdade. Isso foi em 80 ou... 80, 81, né? Foi ali bem, porque eu saí da faculdade em julho de 82, acho que em 81 a gente reabre o centro acadêmico da Faculdade de Odontologia. 82, a professora Cassimiro era reitora. Sim. Antes? Não sei. Posso me lembrar agora. Não sei. Mas ali já estava no processo de reabertura, discussão. De reabertura, é. Então isso me marcou muito, né? E quando eu me formei também, eu encontrei pessoas, né, também, e que, por incrível que pareça, eles estavam dentro do Conselho Regional de Odontologia. Eles tinham conseguido se eleger e eram pessoas de esquerda, né? Então, o Ronaldo Ferreira, a Ronda, a Rossana, né? A Rossana ela era uma ortodontista, mas que ela tinha uma militância bem próxima até de guerrilha, né? Então era era um grupo assim, não sei como é que eu cheguei a eles, não, mas acho que Deus vai, né? Vai abrindo, sei lá, o universo, sei lá como é que chama isso, né? E eu também fui me juntando a essas pessoas, né? Pensando assim, como é que seria a atuação da gente dentro da odontologia, pensando, né, uma sociedade mais justa, mais plural, mais inclusiva, mais solidária, né? Aí eu fui trabalhando com eles, aí um texto, né, que eu achei assim, foi fundamental, que eu li, que foi Marxismo e a Saúde, né? Foi quando eu comecei também a me apropriar dessa literatura, né, para pensar, né, o que é saúde, né? O que é saúde? Então eu fui para esse caminho e logo começou também a recrudescer, né, o movimento a favor da saúde também, né, da reforma sanitária. Então a gente fui também trabalhar com isso e em 86, um pouco antes, eu passei num concurso no estado de Goiás. Então, eu fui ser dentista, por isso que eu falei, eu sempre fui funcionária pública. Eu era já dentista da Fundec, que era a Fundação de Desenvolvimento Cultural da cidade de Goiânia, que depois se transformou na Secretaria de Saúde do Municipal. Então, eu trabalhava lá, e eu militava também ali a favor dos trabalhadores da área da saúde, né? Então, a gente está sempre no sindicato, com o Conselho de Odontologia. Depois eu prestei concurso para a OSEGO, que também depois se transformou na Secretaria Estadual de Saúde, e também bem junto com esse movimento, né, de defesa do trabalhador. Então, eu sempre tive essa atuação ali na saúde. Hoje a gente foi trabalhar depois, né, nas conferências de saúde, a favor do SUS, né? Então, toda essa militância né, que eu sempre participei, né? Como é que tu vê assim, Maria Goretti, estudantes que passaram pela universidade, fizeram militância, alguns, tenho feito uma observação bem generalista, assim, mudam, né, de percepção, outros permanecem, alguns que não tinham tanta militância no movimento estudantil depois se tornam quadros. Até o professor Edivar, né, na entrevista que ele deu para nós, ele falava que ele não era envolvido em militância política e hoje é vereador, foi candidato, foi reitor várias vezes. Como é que tu enxerga assim, pelo menos das pessoas que
tiveram na tua volta, os mais próximos a ti seguiram com uma perspectiva de atuação e até a percepção deles sobre o mundo mudou muito? Não, assim, esses que tinham mais assim no núcleo, né, por exemplo, como a professora Edisaura ali do IPETESP, o professor Márcio Florentino, que está agora na universidade, uma universidade ali de Porto Seguro, não sei bem o nome correto dela. Alguns outros colegas, né, o Anselmo Pereira, do Carrijo. Então, são pessoas, né, que eles permaneceram com uma militância, às vezes não agregada a cargos, como foi o meu caso. Né? A gente continua, alguns foram para ter cargos eletivos, em alguns momentos, né? Alguns saíram, às vezes, né, do espectro ali mais vermelho, né, mais de esquerda, e debandaram para outros, né? Mas eu vejo assim como todos tiveram uma trajetória muito coerente, sabe? Eu vejo assim, até os que eu convivi no nível local, quanto também no nível nacional, eles tiveram sempre uma trajetória assim, bem coerente, bem consistente. Claro que às vezes a gente fala, né? Ali, ó, né, instrumentalizando, eu precisava do PCdoB. A gente ainda tinha os rachas, né, dentro do próprio movimento. Os aparelhamentos. Então a gente sempre tem, né, essas coisas. A esquerda, ela tem essa crítica ali autofágica, né, mas enfim. Mas eu acho que de todos eles mantiveram essa coerência. Alguns largaram, né? Estou lembrando do Fernando Corso, que era do movimento estudantil, outros permanecem, o professor... esqueci que ele está na ADUF, né, que também era da época da gente, mas assim, a gente tem essas divergências, né, de como fazer, né, mas de onde chegar acho que a gente não tem, não. Qual era o teu espectro ali? PCdoB? Na época tinha PT? Tinha. O PCdoB era bem forte naquela época. Era o PCdoB e o PCB, né? O PT estava ali surgindo, né? E eu sempre fui muito mais ligada ao PT, né? Acho que foi um partido que eu vim seguindo, né? Um pouco, compactuando com a filosofia deles, com reservas, às vezes, né, 1 metro atrás, pulava para trás, mas eu sempre ali achando que é uma opção que a gente tem, né? Às vezes hoje eu simpatizo muito com o quadro do PSOL, né? Eu acho que é um pessoal bem mais interessante, coerente com o próprio discurso, a própria prática, né? Como tu foi uma estudante que tinha um olhar mais apurado, estudava um pouquinho mais do cenário político, como é que tu vê de lá para cá as mudanças, principalmente no governo federal, que são os gestores das universidades, é quem libera, quem não libera? Como é que tu vê essas fases? Porque teve, por exemplo, o Reúne, que é algo mais recente, né? E que eu, por exemplo, entrei no UFG a partir do Reúne junto com vários colegas, né? E sempre se diz, olha, a universidade dobrou de tamanho em poucos anos. Como é que tu viu todo esse processo para a gente encerrar essa parte mais política, digamos assim? Tá. Eu acho assim que a gente teve... Quando eu entrei na universidade, a gente já estava, né, bem na influência das políticas neoliberais, né? Então eu entrei ali em 89, né? Então isso já estava, essa universidade que hoje a gente tem, ela já estava sendo desenhada, né, para ser essa universidade bem dentro do aspecto assim que a Maria Helena Chauí, ela
ela fala mas ela fala assim, essa universidade que ela vai perdendo o papel dela, né? Esse papel de construção de uma sociedade, de um conhecimento, para se tornar essa universidade operacional, né? Essa universidade que bem centrada na produção, bem centrada assim de um distanciamento, às vezes, que eu penso assim, político mesmo, né? De pensar qual que é a função da universidade nesse cenário, né? Porque uma coisa que às vezes eu discuto com meus colegas, que nós somos agentes de uma política de formação, né? E às vezes isso fica disperso, né? Então eu vejo assim, eu sempre a universidade, né, particularmente a Universidade Federal de Goiás, ela passa, né, às vezes por momentos, ela passa por decisões e ela toma decisões que eu acho que afasta, né, desse ideal que a gente tem de ensino superior, de instituição de produção de conhecimento, né? E ela se aproxima muito mais dessa universidade que é pensada assim, distante desses interesses da própria sociedade, né? Ela pensa, por exemplo, a gente pensa hoje a formação do profissional de saúde, né? Que assim, isso é uma consequência, sem atrelar das políticas de saúde que hoje a gente vê, né? Então eu vejo que essa universidade que a gente foi construindo, que é essa universidade que é possível, ela desprezou muita coisa que era muito importante para a gente, né? Então, eu acho assim, a gente não discute o papel do professor, a gente não discute o papel do conhecimento nessa sociedade, né? A gente fica, assim, o papel da pesquisa, acho que a gente não discute, né? Então, assim, tanto faz você fazer uma pesquisa, né, de desenvolvimento de uma tecnologia, como você fazer uma outra pesquisa ali de reprodução, né, de coisas que todo mundo já sabe. Ela tem o mesmo peso. E ela tem o mesmo peso, assim, sem a gente pensar que a gente tem que estimular esse professor que está aqui a pensar que, né, o seu papel na sociedade. Mas, assim, na hora que a gente vai pensar em recrutar esse professor, isso não passa a ser uma coisa que é importante, né? É o currículo, né? Que professor é esse que a gente quer aqui, né? Então, nesse meu período aqui, a gente é uma discussão que fica sempre secundarizada, né? E eu tive uma decepção muito grande quando eu fui coordenadora de curso, de participar dessas câmaras decisórias da universidade. Eu falei, gente, ali só discute o que não precisa. Foi um estranhamento que eu tive assim, muito grande. O que é fundante, o que é fundamental, né? Por exemplo, qual que é o papel da graduação? O que é graduar? O que é graduação aqui? A gente não discute, a gente discute o processo, a gente discute tal, a gente discute o calendário, né? A gente não tem esse momento de discussão aqui. Então, eu acho que isso... Aí você fala a questão do reúne, aí o reúne vem, você, oba, vamos, né? Mas e aí? Junto com o reúne vem o que tipo de política que estava sendo apontado, que tipo de expansão que a gente queria, né? Para onde que a gente quer levar esse ensino superior? Então, a gente não discute isso, né? É importante a interiorização? É, mas como? Para quem? Por quê? Então, eu vejo que a universidade, ela não tem tempo para de pensar sobre ela. Agora, saindo da questão política, mas eu fiz questão de te estimular a falar, porque isso faz parte também da universidade, né? E a UFG, como é que ela vai aparecer para ti de forma mais a incorporar o teu dia a dia? O que mudou na tua vida? O que a UFG significou para ti no início da carreira? E se a gente pode considerar fases
da tua vida na UFG? Tirando, exceto essa parte de estudante, né? Mas como servidor, assim, tu tem como definir algumas fases, 2, 3, enfim? Eu acho assim que quando eu entrei para a universidade, né, por meio de um concurso, eu não tinha muita noção do que seria a minha vida aqui na universidade, né? Foi assim, eu tinha chegado de um curso de especialização em odontologia, né, social, porque foi uma opção que eu fui fazendo, né? E era um momento de consolidação do SUS, de criação, então era, né, a gente estava muito envolvida com isso, e acabei que eu me envolvi um pouco com a gestão, trabalhava com formação na Secretaria Estadual, né? Então eu participei de alguns cursos, assim, tanto de minha formação, quanto também de formar recursos humanos para a área da odontologia, bem nessa pegada mesmo de construção desse sistema único de saúde, né? Dessa política de saúde que a gente tinha. Trabalhei muito tempo com a formação de técnico em saúde bucal, né? Então trabalhei, era uma coisa, e numa perspectiva extremamente inovadora, que era o projeto Larga Escala, né? Então a gente trabalhava com essas pessoas do estado todo, então era uma coisa assim muito, muito boa, muito prazerosa, né? E aí eu prestei a prova, né, e passei. Segundo lugar, tinha 2 vagas, eu passei em segundo lugar. A professora Vânia passou em primeiro, eu em segundo, e o professor Márcio Florentino. E eles eram minha referência, né? Então, quando saiu o resultado que eu passei, eu fui o azarão, né? Eu falei, vixe! Né? Então, foi uma coisa assustada, né? Eu falei, gente, onde que já se viu? Né? Eu passar, porque o Márcio ele também tinha uma militância, era uma pessoa extremamente articulada, né? Muito estudioso, enfim. Aí, então, foi uma fase que eu chamo, assim, que até ali 2000, que eu fui tentando me encontrar aqui dentro da universidade, né? Que é uma fase que eu posso me falar aqui de formação de professor, né? E quando eu entrei aqui, eu falei, gente, eu sei ser dentista de unidade de saúde, eu não sei ser professor. O que é ser professor aqui, né? E a gente estava na época de reformulação curricular, né? Mudança de um prédio novo para cá. Então, assim, era tudo primeiro, meu olho acho que não fechava, era tudo um espanto só. E eu fui conviver com os meus professores sendo professora, né? Esse colega, e a gente entra aqui numa fase que tinha um único professor, o professor João Batista Gonçalves, e ele era a polêmica. Ele incorporava todas as brigas, todas as polêmicas, né, e ele tinha uma inserção grande, estadual e nacional, né, e ele trabalhar assim numa perspectiva de uma odontologia, né, para a comunidade. E nós entramos meio que, né, para compor essa equipe dele, que ele era uma pessoa extremamente polêmica, e a gente ficou nessa guerra, sabe? Sem encontrar muito espaço para a gente, porque falou, onde, né? As pessoas falassem, você passou no concurso, né? Falei, passei, né, na universidade. Falei, nossa, que bom, né? Nossa, que ótimo. Que disciplina? Odonto social. Onde já se viu? Perguntasse, o que é que você viu nisso? Para que você está nessa? Né? Então, foi, né, esse estranhamento, e os próprios professores daqui, eles colocavam a gente no canto, né? Então, assim, se eles não gostavam do professor João Batista, né, por tudo que ele fazia, tudo que ele representava, e tudo, né, todo o embate que ele gerava dentro dessa faculdade, eles nem viam.
Eles nem viam a gente, né? Então, isso foi aquela coisa de construir um espaço aqui dentro, que foi muito difícil, né? Foi muito difícil. E assim, e muitas vezes, por muitas vezes, eu tive, eu tinha inserção muito mais fora da faculdade, né? Fiz toda uma carreira fora da faculdade do que aqui dentro, do que propriamente aqui dentro. Depois teve uma fase que eu vim para dentro da faculdade de odontologia, né? Que foi a fase que a gente começou a trabalhar com esse processo de reorientação da formação, né, do profissional de saúde, e a gente estava aqui dentro pensar a formação do dentista. Se a gente já era mal vista, ficamos pior. Pior vista ainda, né? A gente quem? A área da saúde coletiva, área. né? Quantos eram na área? Nessa época, assim, era o professor João Batista, Vânia e eu, que nós entramos. Aí depois a equipe foi aumentando, né? Veio a professora Deis, que depois ela foi para a UNB, o próprio professor Márcio também entrou, veio a professora Maria do Carmo também, né? Então a gente começou a fazer um grupo forte, que a gente começou a trabalhar com pesquisa, a gente começou a trabalhar com extensão, né? A parceria com serviços de saúde, né? Mas e a gente ficava lá e cá, né? Aí depois começa esse movimento de reorientação, a gente vem para dentro, né? Principalmente a professora Vânia, a professora Deise e eu, né? E o professor Márcio também, mas o professor Márcio logo ele foi para a UNB, depois a professora Deise também, né? Mas ficamos, a professora Vânia e eu, a gente trabalhando com esse processo de reorientação. Então, era coisa da odonto coletiva, que só serve para atrapalhar a vida da gente, né? Então, a gente tinha muito isso. E nós fizemos, aí a gente fez articulação com os outros cursos da área da saúde. Então, assim, né? Por mais que a gente tivesse pensando aqui a faculdade, esse processo formativo aqui dentro, também a gente tinha, né, essa perspectiva da gente agregar os outros cursos da área da saúde. Então, foi uma outra fase, né? Então, foi uma fase, assim, boa. E depois a fase mais amadurecida, né? E que fui fazendo outras parcerias, né? Bem fora. Sempre tive uma atuação bem fora aqui da faculdade, né? Tanto que eu não faço parte do programa aqui de pós-graduação, né? Eu trabalho com a pós-graduação na Faculdade de Medicina, que é o ensino na saúde, e no IPTESP, que é da saúde coletiva, né? Então, foi uma coisa também que, quando eu voltei do doutorado, né, também em 2006, foi uma coisa que eu fui definindo. Falei, não, eu não quero pesquisar as coisas da odontologia, que é pontuado, né, pela CAPES, aí, na área da odontologia, né? Meu interesse, né, ela é de outro campo. Então, eu fui para outros espaços, né? Então, eu acho que foi uma coisa que me marcou também. Em 2 outras unidades. Então, essa primeira fase, aluna que virou colega. Na cabeça de alguns colegas, ainda continuava sendo aluna? Não sei se eu acho que a gente era muito invisível aqui dentro, sabe? Muito invisível. Então, quando a gente começou o conjunto de professores, né, começou a entender assim, que a gente tinha alguma coisa para agregar, né, que a gente podia ter uma atuação, né, e que isso veio também assim, mudando pelas exigências pelas exigências de curriculares, e que a área da saúde coletiva ela tinha alguma coisa para falar, para ser pensada, né, para influir. Aí a gente começou a ser incorporado e a minha figura, né, Gorete, foi despreendendo da figura do professor João Batista. Né? Então, se sentia disputa de poder aqui que era assim, horrorosa, sabe? Que falar,
umas reuniões de departamento, saindo que até sem fôlego, né? Então era uma coisa. E o professor João Batista, por essa influência dele, que ele tem um peso na odontologia do Estado muito grande, porque ele traz um programa que era inovador para um momento, e ele vem com um financiamento, né, que hoje que era um dos projetos IDA, né, que é docente assistencial, que eram políticas de reorientação, já iniciando, né, as políticas de reorientação com financiamento da OPAS, do financiamento da Fundação Kellogg, né, então vinha um pouco nesse sentido, então que era inovador. E ele, junto com o primeiro governo do Iris Rezende, ele instituiu um programa que era o Prodente, onde ele incorporava que tinha na época de mais inovador, que era o sistema incremental e a utilização de pessoal auxiliar na odontologia. Então, ele montou toda uma estrutura de prestação de serviços odontológicos nas escolas com equipamento simplificado, né, e com técnico, e com o dentista delegando parte da sua função para o tratamento. Então, era a coisa assim, mais inovadora que tinha, né? Então, era uma coisa que foi muito importante para a história da odontologia no estado de Goiás. E ele tinha dinheiro, e ele fez um convênio, na época, com o INAMPS. Então, ele montou uma estrutura aqui dentro da Faculdade de Odontologia que era paralela à própria estrutura da Faculdade de Odontologia. Então, ele tinha dinheiro para contratar pessoal, ele tinha dinheiro, sabe, ele tinha toda uma estrutura ali, porque esse projeto que ele montou no Estado, ele montou aqui na Faculdade de Odontologia, e os alunos da Faculdade de Odontologia prestavam esse serviço nas escolas também, como um processo de formação, de entender, né, isso. Então, isso era, assim, um horror, porque onde já se viu, né, os menininhos tão bonitinhos para ser dentista, tudo bonitinho, né, branquinho, ia lá para as escolas atender menino catarrento, piorento, né, e que tinha muita cárie. Então, isso era, assim, para os padrões e para o que entendia por odontologia, muito, muito difícil de pensar, né? E nós entramos nesse momento que estava, né, ninguém gostava disso que estava fazendo, mas tinha muito dinheiro. E a partir do momento aí depois de algum tempo, o professor João Batista sai, e eles queriam dinheiro que a gente recebia. Então, o professor Marcos Rochael, que na época era o diretor, falou, não, agora o dinheiro não é de vocês, mas não. Vocês vão fazer outra coisa. Porque esse dinheiro que vem aqui vai ser da Faculdade de Odontologia. Então, que passa a ser o grande financiador da Faculdade de Odontologia, o SUS. Né? Hoje, o financiamento federal aqui ele é irrisório comparado com o financiamento do SUS, e hoje a gente tem outras fontes de financiamento, mas naquela época era único, né? Aí vem a questão das políticas que a universidade assume, né? De distribuição equitativa de uma verba que a gente não conseguiria sobreviver pensando, né, essa verba de custeio que a gente tem no serviço, né, de saúde. Então, na odontologia e todas as outras áreas da saúde, teve que buscar fonte de financiamento para poder sobreviver, né, porque via o governo federal a gente não conseguia ver. Então, isso foi uma fonte assim, de muita disputa que, na época, né, que nós, fora a força do professor João Batista, nós não conseguimos manter. Então, a gente foi modificando a nossa forma de atuar, porque a gente acha que é muito importante que o nosso aluno tenha vivência fora daqui. Porque essa clínica que tem aqui é uma clínica artificial.
Então a gente precisa de ter outros espaços, outros cenários para o aluno ter, né, fazer a sua vivência. Então isso foi uma coisa que a gente foi construindo, né, nas parcerias, com as amizades. Então tem essa fase de entrada, o relacionamento, as disputas naturais, né, do corpo docente, e que vai então capilarizando atuações. E a pós-graduação? Tu falou que tu esteves em 2 programas fora da odontologia. Tu poderia falar um pouquinho mais que disciplinas tu davas lá? No IPTESP era igual a medicina? Fala um pouquinho dessa fase aí. Assim, ela foi quase que, os 2 programas eu comecei a atuar quase que de forma concomitante, né? Era assim, na saúde coletiva, a gente tem muitas disputas também, porque a gente, logo o IPTESP, ele era o que detinha, né, os professores dessa área da saúde pública, né? Ele sempre foi ali o núcleo da saúde pública. Aí os cursos da área da saúde, quando começaram a formar seus docentes nesse campo, ele começou a reivindicar a saúde coletiva para vir para dentro dos seus currículos. Aí o professor João Batista teve um protagonismo, porque ele tirou esse conteúdo lá do IPTESP e trouxe para a odontologia. Então, ele assumiu esse conteúdo aqui, essa prática. A enfermagem fez o mesmo, a nutrição, e ficou ali mais a medicina e a farmácia. A farmácia também começou a migrar, também tirar, né, algumas coisas. E basicamente ali está a medicina. E com isso, a gente começou uma disputa ali. Falou, quem que vai falar pela saúde coletiva? Né? Então, a gente teve, ao longo desse período, com a professora Milka, depois, né, eu lembro muito, porque eu participei muito com a professora Milka, dela chamar, falou, gente, a gente precisa, né, ter uma representação da saúde coletiva aqui. Né? A gente tinha outros cursos, outras pós-graduações, outras especializações, né, da saúde coletiva, mas a gente nunca, esse grupo de professores, nós nunca quisemos estar lá no IPTESP, porque a gente tinha disputa mesmo de poder, de pensar o que seria isso, né? Então a gente foi uma coisa que foi se arrastando, né, ao longo do tempo, a gente pensar num programa de pós-graduação, não que a gente não tivesse um corpo docente que desse conta, né, desse objeto, né, mas por questões mesmo internas, políticas, né, então às vezes fala, não, nós vamos fazer um curso aqui de especialização em saúde coletiva, odontologia em saúde coletiva, a nutrição nós vamos fazer lá, até que acho que foi a própria professora Divina, falou, não, vamos, não é possível, vocês vão ter que arrumar um jeito de vocês se juntarem para fazer um curso, né, uma pós-graduação. Aí foi criado o Núcleo de Saúde Coletiva, o NESC, e o Programa de Saúde Coletiva, né, o mestrado profissional ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, porque ninguém queria que fosse ligado a nenhuma outra estrutura, né? E depois, recentemente, a gente falou, a gente trabalha bem junto, vamos, né, aquelas rusgas que a gente tinha, aqueles professores que a gente achava que não conduzia, né, a área, né, bem como que a gente achava, eles foram aposentando e tal, e a gente, em 2011, né, conseguimos fazer o curso ali, o curso de pós-graduação em saúde coletiva. E eu comecei a atuar ali. Eu nunca, assim, lá nesse programa, eu nunca tive uma disciplina só,
sabe? Eu fui, ao longo do tempo, trabalhando com as disciplinas que me foram designadas ali, com comissões, né, tal. E eu fiquei lá até a minha última orientanda com o programa foi o ano passado. Aí também falei, não, acho que, né, tem muita gente boa, muita gente, né, para trabalhar com isso. Nesse período que a gente estava envolvido com esse programa, que era com o ProSaúde, e então em 2010, 2011 também, saiu um edital que era dentro desse espectro, né, que a gente chama das políticas de reorientação da formação. Então saiu um edital que era para formar, ou você criava linha de pesquisa ou um programa específico de pós-graduação em ensino da saúde. Nessa época, a professora Nilce, da nutrição, ela fala, não, ela tinha uma linha ali dentro do Ciência da Saúde, ela falou, não, a gente tem, acho que, pessoas suficientes para a gente pensar num programa de pós-graduação aqui no ensino na saúde. E ela fez essa proposta para o curso de medicina, porque às vezes sempre teve uma coisa desses programas de reorientação, estar dentro das faculdades de medicina, que era uma forma de chamar, né, a formação do médico. Então, ela foi chamando as pessoas, né? Então, eu comecei a participar, a gente escreveu o projeto, né? Nós fizemos proposta das disciplinas, e lá eu dou aula a disciplina de políticas de educação e de saúde no Brasil, na disciplina de 48 horas, que faz gente, até hoje, né? Depois não sei quantas versões, eu falei, como é que a gente dá conta, né, de dar essa disciplina, porque é quase que Deus e sua obra, né? Mas a gente dá conta de dar, e nós trabalhamos com tanto conteúdo quanto forma, porque qual que é a proposta da gente? É formar o docente, né, para a área da saúde, docente e preceptores, né? Então, a gente tem essa preocupação. Então, é uma delícia trabalhar lá. E há uma disciplina optativa que é a educação popular em saúde, né? Que também é outra paixão que eu tenho, né? Então, eu aproveito para aprofundar nisso. E dou aula de metodologia, que acaba que tudo que é preciso, né? Porque é um programa que é muito prazeroso de trabalhar, e é um programa, assim, que eu acho que ele é fundamental para a gente pensar as políticas de formação do profissional de saúde, que é uma coisa que toda oportunidade que eu tenho, eu falo que a Universidade Federal de Goiás precisa de pensar quem é esse profissional de saúde que ela está formando, para que ele vai servir, a quem que ele está servindo, né? Qual que é a sua missão para formar esse profissional de saúde, né? Então, é uma coisa que a gente vê que ela tem uma política de formação de professor de nível lá na educação básica, mas não tem de formação do profissional de saúde, né? Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo disso, e que é uma forma da gente dar sustentabilidade a essa ideia desse processo formativo. Então, desde 2005, professora Edivar, professora Sandra Mari, todos os reitores, né, que a gente teve, porque a gente foi, ao longo desse período, ganhando editais com essa função. E a gente não, no momento nenhum, a Universidade Federal de Goiás parou para falar, olha, o profissional de saúde formado aqui, ele tem essas características, ele tem esse compromisso, né? Ele está a serviço disso. A gente nunca conseguiu, né? A minha militância não tem jeito. A gente não desvincula, né, dos sonhos, dos ideais da gente, né? Das utopias. Tu te aposentou recentemente? Eu me aposentei. A minha portaria de aposentadoria saiu dia 30 de dezembro de 2024. Faz pouquinho tempo. Foi um susto. Tu te preparou para te aposentar? Eu venho me preparando, assim,
eu tive um evento na minha vida, né, que o meu companheiro, ele precisava fazer um transplante de coração. Então, quando eu falou, então ele vai fazer, eu falei, olha, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me aposentar, porque eu não conseguiria acompanhá-lo, né? Fui vendo essa questão, mas ele faleceu, né? Então, ficou suspenso. Aí, quando eu atingi, né, o adjunto 4, aí veio um outro nível na minha carreira, que é o titular. Eu falei, já estou aqui, né? Vou ficar, né, para eu me tornar professor titular. Mas, assim, sempre com essas questões, né, eu vou aposentar. E, assim, aí quando o ano que eu defendi professor titular, eu falei, eu vou, aliás, foi 2024 também. Mas quando eu comecei a me preparar mesmo, eu fui deixando algumas atividades, passando, né, que foi estágio lá estágio comunitário em Firminópolis, né? Eu era professora desse estágio, que também foi uma construção muito boa, muito importante, né? Que eu gostava muito. Eu fui passando algumas atividades, né, para os colegas que foram entrando nesse preparo. Aí, em julho, eu fui para a professora titular e falei, não, agora eu vou sair. Mas a gente está no processo de transição da matriz curricular e tinha e tem, né, a curricularização da extensão. E nós, pessoa cheia de ideia na cabeça, né, nós fizemos uma proposta de fazer uma disciplina que agregasse, interdisciplinar, né, interprofissional. E a gente fala, vamos pelo menos pensar na enfermagem e na nutrição, que são os nossos parceiros assim, mais naturais, né? E nós fizemos um projeto, nós a equipe, né, de trabalhar com eles, né? Então a gente teve a primeira experiência, né? Foi muito bom com a disciplina de promoção da saúde. Aí os colegas falam, nossa, né, a gente ainda precisa construir essa disciplina, só uma versão não dá, né? Eu falei, não, então tá, eu vou trabalhando com, né? E entrei com o requerimento da aposentadoria pensando que fosse demorar. Aí, a hora que eu vi, saiu minha aposentadoria. Eu falei, olha, eu continuo, né? Aí eu requeri para você continuar como professor, agora sênior, né? Para eu poder dar esse suporte para os colegas, né? E eu falei, nossa, eu sou muito lerda com essas questões burocráticas. E o professor titular foi quando? A tua banca? Foi em junho. De 24? 24. Como é que foi trabalhar com as memórias, retomar para apresentar o memorial? E como é que foi o modelo do teu memorial? Então, eu fiz um memorial, eu achei tão bom, eu fiquei tão feliz. Eu descobri tanta coisa, porque assim, eu fiquei um pouco com medo que as pessoas né, entram em paranoia, falam, eu descobri coisas que eu não lembrava mais que eu tinha feito, né? Descobri sensações, pessoas, né, que passaram pela minha vida, coisas que eu vi, que eu vivi. Então, assim, foi muito prazeroso, sabe? Foi uma coisa assim, muito prazerosa. E eu termino o meu memorial falando assim, se fosse para repetir, eu repetiria, continuaria, faria tudo, porque foi muito bom, sabe? Eu consegui, sabe, manter essa vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Esses projetos, me aventurar em muita coisa, né? Que eu falo, nossa, mas, né? Então, eu acho que foi muito bom. E uma frase também que ficou muito marcada para mim, né, que às vezes a gente associa, né, foi uma estrofe lá do Manuel de Barros, né, falou assim, eu sou água, água caça jeito, e o tanto de jeito que eu cacei para eu me tornar a professora que eu sou hoje. Então foi muito bom, foi um prazer, né, ter retomado essa trajetória. Descobri coisas ruins, né, momentos que eu não gostei de viver, né, que foi o fechamento do CEGRAF. Eu estava nessa reunião, sabe?
onde o professor Anselmo chegou e falou, olha, editora universitária desses moldes, não vamos ter mais aqui dentro, não. Foi assim, sabe, muito triste. Os conselheiros sentados assim, em volta da mesa, sabe aquela coisa assim, a gente foi desfalecendo. Foi muito ruim. Foi um momento assim, acho que eu escolhi um momento ruim, sabe, seria esse. Porque eu tinha participado das edições das teses, né? Era muito bom, gente, né? Participar de descobrir, né, o que as pessoas estavam produzindo, de publicar esses livros, era uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? Toda vez que me chamavam para participar desse edital, eu ia, achava muito bom. Então, eu fiquei muito triste quando foi, né, mudou, né? Que não acabou, mas mudou, né? Esse perfil. Mas, no mais, gostei muito, sabe? Dessa trajetória. E agora, o futuro? O que tu está elaborando aí nessa tua mente imaginativa e criativa? Então, eu falei assim, agora eu vou fazer só o que eu gosto. Que até então eu sempre fiz o que era preciso, né? Então, algumas coisas que era preciso e que eu gostei, outras coisas que era preciso e eu fiz, né? Então, agora eu vou fazer só o que eu gosto. Aí eu estou participando de projetos de pesquisa, né? Um que eu estou participando na fase de coleta de dados, que é sobre o censo das unidades odontológicas móveis, né? No estado de Goiás, assim, no Brasil, mas eu fiquei responsável pelo estado de Goiás. Então está sendo bom, né? Fazer coleta de campo, né? Era uma coisa que às vezes a gente vai ficando orientadora, a gente vai ficando com aluno, né? De PIBIC, a gente perde essa coisa da gente ir coletar dados, né? Então eu acho que está sendo bom, né? De ir no local, né? Conversar com as pessoas. Fui convidada pela professora Jaqueline para a gente fazer uma pesquisa sobre as favelas, né? Como é que as pessoas têm se organizado e o que elas aprenderam após a Covid, né? A pandemia de Covid. Como é que as pessoas começam essa organização ali na favela, a partir de pensar, né, na saúde, a questão das fake news, né? Então, é um projeto que também é nacional, vai ser desafiador. Eu vou voltar da educação popular para os movimentos sociais. Estou achando muito bom. Vou dar conta de fazer isso e vou continuar com as minhas orientações, né, com meus alunos, né, de orientação. E também faz parte de um compromisso que eu fiz lá com o pessoal do ensino na saúde. A gente escreveu o projeto do doutorado, né? A gente já está um tempinho aí, já temos 130 a 140 mestres formados, né? Esse é em qual unidade? Da medicina. Da medicina. É. Então, é um compromisso que eu fiz ali com o grupo também, da gente escrever esse ano esse projeto. Aí eu pedi, né, 4 anos para eu ficar aqui como voluntário, né? E tendo, né, esse projeto, assim. Aí eu quero, né, do ponto de vista pessoal, porque a gente não pode estar mais com meus filhos, mais presente dentro de casa, né, fazendo outras coisas, né. Os teus filhos são muito caseiros? São muito caseiros. Eles reclamam que estão na rua, trabalhando demais? Sim, né, eles sempre gostaram de ter mãe, né. O avô é meia boca, mas essa é muito bom, né, de ser mãe, né, eu gosto muito. E eles gostam de ter mãe, né. Que idade estão os teus filhos? Eu tenho uma filha de 32, que é a minha filha mais velha, mas ela não mora comigo, não, é a Isabela. Eu tenho o Thales, ele tem 30, vai fazer 31 agora em maio, e tem o Eduardo, que vai fazer 22. Estão já, como diria minha avó, já estão encaminhados? Já estão encaminhados, e são pessoas lindas, né, que me ensinam assim, no dia a dia. Não é que a gente faça, toda mãe fala, me ensina, mas não.
sabe? Eu sou uma pessoa muito distraída na vida, e eles têm muito essa função de me chamar para a realidade, falar, mãe, olha aqui, sabe? Então eles cuidam muito bem de mim, sabe? É muito bom, é uma relação muito boa que eu tenho com eles, né? E sou encantada com eles, assim, deles serem esses seres que foram me enviados para eu melhorar, para eu assentar, pôr meu pezinho no chão, sabe? Acho maravilhoso isso. Se a gente pudesse fazer um diálogo, abusando da nossa capacidade de abstração, da menina que morava lá no Campinas com a Maria Goretti hoje. Se a gente pudesse fazer esse exercício de um diálogo possível, de alguma mensagem que aquela menina lá pudesse te mandar no hoje, para tu prosseguir com os teus projetos, prosseguir com a tua vida, e vice-versa também, uma mensagem que tu pudesse dar hoje. Mas tem alguma coisa que eu posso te falar, se a gente pudesse voltar no tempo? Seria possível um diálogo desse? Às vezes é uma palavra, às vezes é um comentário. Eu acho que aquela menina falaria para essa mulher, né, que ela, assim, que bom, sabe, que você conseguiu manter essa sua curiosidade pela vida, essa vontade de encontrar coisas novas e de ver coisas novas, né? De manter esse brilho, né, pela vida. Apesar de muitas vezes eu tenha entrado em muitas enrascadas. Isso fez com que eu fizesse muita coisa que não devia, né? Dizia, beijei muita boca que eu não devia, mas que foi muito bom, né? Acho que isso tudo me constituiu essa pessoa, né? De ser encantada pela vida, né? Que eu acho que isso eu trago lá da minha infância, né? De olhar assim para o céu, deitar. Lembro de deitar na janela, assim, no sofá, e olhar para as nuvens aqui, sabe? De sonhar. Né? Então, essa capacidade de sonhar, de projetar, de me encantar com a vida, eu acho que eu não perdi. Né? Eu acho que isso a menina manteve. Né? Mas me tornou também, né, falar para ela que eu estou forte hoje, né? Que hoje eu sou uma mulher forte, né? E aqueles medos, né? Aquelas inseguranças, aquela timidez excessiva, consegui superar muito dela, sabe? A gente fez uma boa parceria. Professor, o que significa o UFG para ti? Ela significa muito. Ela significa assim, de onde que eu consegui pôr os meus sonhos em prática, sabe? Onde que eu um espaço que eu fui fui ganhando, né? De tudo aquilo que eu acho que era importante, eu consegui muito. Eu acho que sim, poderia ter, né? Ter muita coisa para fazer, mas é um espaço que eu amo, né? Um lugar que eu tenho um carinho, sabe? E às vezes meu temperamento, né? Que assim, eu quero muito, aí eu brigo. Eu quero muito que isso aqui dê certo, eu quero muito que aqui brilhe cada vez mais, que a gente consiga, né, formar mais pessoas, a gente contribuir com essa sociedade que a gente tem tão sofrida, né? Essas pessoas que vêm aqui, esses alunos, né? Eu fiquei muito encantada de poder ter a oportunidade de trabalhar com os alunos de cota, de descobrir esses alunos, descobrir essa potencialidade, né? De ver eles entrando aqui, assim, sabe? Às vezes tímido, né? Sem perceber que esse espaço também é deles, e de repente eles saírem daqui empoderados, né? Capazes, prontos, né? Muito bom. Acho que é um espaço assim, né? Muito bom para a gente trabalhar. Quem tiver oportunidade para vir para cá, venha, que é muito bom. Né? Tem muita coisa boa e tem muita gente boa aqui que trabalha aqui. Né? Acho que é um espaço abençoado.